Oi, oi, pessoal, bem-vindos ao NegociaCast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com meus sócios queridos, Franco de Velasco, Patrícia Terra e nossa querida convidada, Sâmia Leão. Seja muito bem-vinda, Sâmia. Muito obrigada, gente. Uma honra, muito lisonjeada com esse convite e altíssima responsabilidade estar com esse repertório de gigantes aqui. Fizemos uma contagem média aqui, nosso 29º ou até mesmo do 30º, né, podcast. E vamos abordar, estou aqui para servi-los com a comunicação estratégica. Esse ano a gente trabalhou, hein, galera? Sâmia, prazer estar te recebendo aqui, tá? O convite da Sâmia veio pela Patrícia, eu ainda não a conhecia, comecei a acompanhar lá pelo Instagram, tem muita coisa muito boa. E quem que é a Sâmia? A gente primeiro quer saber quem é você, o que você faz, como que você pode contribuir com a gente? Sim. Primeiro, agradeço novamente. Hoje eu estou atuando, né, com a comunicação estratégica, sirvo com os pilares que eu atuo de imagem, postura e oratória. Mas essa caminhada nem sempre foi assim, né? Como eu cheguei até aqui, venho de uma transição de carreira com uma primeira formação em enfermagem, especialização em saúde do trabalhador. E hoje, realmente, eu trago essa ilimitação do ser humano através do seu potencial da comunicação. Que não é em vão que estamos aqui, né, num podcast, trazendo aí realmente o nosso repertório, estarmos transbordando na vida do outro. E se não tivermos realmente essa habilidade desenvolvida da comunicação, que inclusive nascemos pronto, mas podemos sempre estar lapidando, né? Eu falo que a nossa primeira comunicação é através do choro. A primeira linguagem verbal que a gente começa trazendo aí o nosso potencial nessa terra e que é, inclusive, muito pujante, que quem chorou, chorou forte e já mostrou aqui para que ele veio, né? Nascemos para governar. E através, realmente, da comunicação, eu trago, né, realmente essa potencialidade do ser humano e o que ele quer deixar de mensagem nessa terra. Você pode trazer o seu propósito, é a identidade da sua marca, a transformação. E aí eu digo assim, como você deseja ser lembrado, que nós iremos te lapidar na imagem, postura e oratória. Meu Deus, sabe o que eu estou pensando aqui? Enfermagem e comunicação, como? Surgiu. Como que veio isso? De onde que... Como? Sim, de onde surgiu essa nova versão Sâmia Leão, né? Vamos lá. A enfermagem, ela me deu um repertório para a comunicação, que é a visão holística do ser humano. Isso. Porque eu tive a oportunidade, através da enfermagem, de conhecer o ser humano no seu momento de um dos maiores desafios, que é a dor da doença. E também da parte maravilhosa, que é o nascer, que eu atuei também na obstetrícia. Então, a partir dessa visão do todo do ser humano, eu consegui realmente, com essa transição de carreira, trazer isso para imagem, para comunicação e por todo esse ser humano envolvido. Porque somos seres completos. A partir do momento que a gente tenta dicotomizar alguma área da nossa vida ou nos segregar, é onde começam os ruídos e as dores. Então, essa visão holística da comunicação, ela vem da enfermagem e que eu falo o quê? A nossa comunicação, ela tem que ter uma unidade de linguagem, onde o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu trago na minha comunicação não verbal, está em sintonia realmente com os propósitos de vida. Então, a enfermagem tem uma ligação com a comunicação. Acho que tudo, Muito. né, Sâmia? Tudo. Tudo comunica, porque né, quando Patrícia? você fala enfermagem, comunicação, é igual a Bruna. Mas como assim? E é o cuidar. Mas você falando aí, tem uma conexão muito grande. E ela de foi vida, muito da primeira perspicaz para poder comunicação. entender essa Sim, ligação. maravilha. Né? Porque se você também não tiver os olhos mais ou menos voltados para isso, muita coisa passa pela sua vida e você não percebe a ligação. Com certeza. Se alguém já vivenciou essa questão, né, da transição de carreira, que inclusive na atualidade é muito comum, às vezes fica pensando assim, então meu diploma foi em vão. Nenhum conhecimento nesta vida é em vão. Todas as formas de conhecimento que vêm até você, o que você realmente busca, por mais que você acredite não estar aplicando ele na hora, ele te fez ser a pessoa que você é hoje e você usa ele de diversas formas. Ou aumentando o seu repertório no quesito de estar realmente usando essas ferramentas para crescer, ou você pode modelar o contrário, de saber, não, esse conhecimento agora eu não vou usá-lo, mas eu quero exponencializar realmente em outras áreas. E isso que é a comunicação. Né? E como que a comunicação ajuda o mundo empresarial? A comunicação, ela dá voz para o que você quer fazer de diferenciação na vida do outro,
que no caso do seu cliente. Porque se você pensar que você é uma marca que só ali, como se diz, passa o Pix, né? Você é só mais um no mercado. A comunicação, ela te dá o poder de você trazer o que você tem de diferente. Para você realmente se sair ali da questão da concorrência. Eu até abordo que não existe concorrência. Existem, né, pessoas que atuam no mesmo segmento. Mas a forma como a Samia Leão faz um bolo de chocolate, ela é totalmente diferente da forma de um bolo de chocolate que a Patrícia faria para nós, por exemplo. Eu até já citei isso, né, nos meus treinamentos, palestras. Então, se formos colocar aqui hoje uma mesma receita, quer seja de um bolo ou de outra área aí da parte gastronômica, sairiam a mesma receita, mas sairiam 4 sabores diferentes. Eu tenho certeza, né, que inclusive quem está nos ouvindo tem um pão de queijo, tem um biscoito, um cafezinho, que só aquela pessoa querida faz e muitas das vezes nem é ali a mão na massa, mas é o que ela traz realmente de sentimento e como ela entrega para um ser que é único e especial igual o ser humano. Nossa, eu tô chocada. Muita coisa, muito falando demais, né, gente? Mas Não, isso de que a forma gente quer. nenhuma. muita informação boa. E É assim, poético, né? E pelo que eu vi, você se comunica muito bem, se posiciona muito bem na questão da comunicação empresarial. Por isso mesmo que eu te perguntei, como que poderia, né, contribuir com a sua empresa, com as suas vendas, a parte de comunicação assertiva. Seria isso, Sim, né? sim, uma comunicação assertiva e estratégica. Por quê? Eu já até abordei. Nós temos 4 níveis de comunicação. O nível 1 é o falar. Aí eu brinco que falar até papagaio fala se você treinar. O nível 2, você fala e o outro recebe a sua mensagem. O nível 3, ele vai receber a sua mensagem e vai te dar a resposta de acordo com o que você estava esperando. E o nível 3 é quando você consegue acessar o coração das pessoas e as emoções. E é isso hoje que as pessoas buscam. Porque se você for pensar nessa terra, nós já estamos completos e abundantes de todas as coisas. Não precisaríamos criar mais nada, uma caneca, um microfone, um anel, uma blusa, enfim, nada. Estaríamos aí realmente com a questão da alimentação. Mas o que faz uma pessoa criar algo novo na questão de um objeto que o objeto em si não seria tão novo, mas é a forma como ele entrega. E é a história que ele traz, toda a carga emocional que ele traz para um objeto ou um serviço que vai fazer a diferenciação no negócio dele. E isso é uma forma de você fazer um business com emoção e com essa diferenciação, e é o que as pessoas buscam hoje. As pessoas buscam hoje experiência e relacionamento. Se estivermos falando de bens não essenciais, né? Saúde, alimentação, segurança. Então, a gente tem que ter esse foco. O que as pessoas estão buscando hoje para eu entregar na medida dela? E a comunicação é a ponte para você fazer isso. Por isso que, assim, até teve um episódio aqui do NegociaCast que um dos convidados comentou. E falou assim que quando ela me procurou, porque ela foi minha cliente, né, na advocacia, ela me procurou porque ela sabia que eu tinha postura de quem ia resolver o problema dela. Agora, se o problema fosse, por exemplo, um problema de família, era uma situação empresarial. Se fosse um problema de família que precisaria de alguém mais delicado, alguém que precisa, sabe, que tem mais um aspecto acolhedor, não sei se ela viria para mim. Né? Ela falou, não, a Bruna é tubarão, eu não quero essa pessoa para cuidar disso para mim. Perfeito. Tudo, inclusive a forma que você se porta, a forma como você se veste, a forma como você fala, né, é comunicação. E é o que chega primeiro. É o que chega primeiro. A imagem valida o repertório que você carrega. E você já disse tudo aí. Ela buscou alguém, tubarão. E esse tubarão, ele já estava aqui na sua linguagem não verbal. Nossa, é incrível isso, né? E quando você entende isso, você consegue fazer qualquer coisa. Sim, aí, onde acontece a limitação, quando você usa essa comunicação de forma consciente. Sai desse condicionado, que são as estratégias, as ferramentas que usamos a nosso favor. Nossa, interessante. Vendo ela falar, me fez lembrar de uma questão. Nós também passamos por diversos estágios de comunicação e de formas de se comunicar durante a nossa vida, né? Sim. É muito interessante, assim, fazendo uma certa crítica aqui à minha comunicação. Nos últimos tempos eu resolvi mudar. Porque, assim, eu
eu passei a odiar uma comunicação muito formal, vamos dizer assim. Eu digo com os clientes mesmo. Posso fazer uma Né? pergunta já fazendo a pergunta? Sim. O que é essa comunicação formal para você? Justamente, é porque assim, muitas vezes eu ia me comunicar e aí eu partia já da técnica, sabe? E eu confesso que até a pandemia, isso até deu um pouco certo. Mas depois parece que as relações sociais mudaram muito. E aí eu até falo para os meus amigos, para os meus sócios, que essa comunicação tem que mudar também. Você tem que começar de uma outra forma, fazendo um outro tipo de abordagem. E tudo mudou muito, né? As relações sociais, na minha concepção. Mas, assim, depois da pandemia, eu mudei um pouco a forma de me integrar também ao mercado. E isso exige também uma forma de mudança de comunicação, Com né? certeza. E isso me fez lembrar também de uma outra história, né? Eu sempre fui muito impressionado em relação à forma como se comunica na literatura escrita. Literatura tem que ser escrita, né? Linguagem verbal. A sim. linguagem escrita, né? E eu percebo como hoje as pessoas usam a literatura para se comunicar também verbalmente. Uhum. E me parece que esse é um uso muito inteligente, usando a exclamação da literatura, o questionamento da literatura e trazendo ele para a linguagem Trazer verbal. a entonação da língua escrita ali também para sua voz, né? Pra sua Isso, dicção. Sim. justamente. E aí eu me esforço para aprender um pouco mais sobre isso, para que possa se comunicar com qualquer pessoa, né? Sim. Parece que isso traz um certo tipo de cultura, vamos dizer assim. Mas não precisa ser tão diretamente, né? Também. Completamente isso. Aí você falando, eu me lembrei aqui de vários aspectos nesse sentido. Perfeito. E a comunicação, ela é muito disso mesmo, porque na realidade nós adaptamos a comunicação conforme o ambiente e o receptor da nossa mensagem. E aí eu tenho até um lema que a comunicação, ela não é sobre você, mas sobre quem recebe a nossa mensagem. Porque se a gente for focar no eu, você vai continuar da mesma forma. E até esse despertar que você disse para a comunicação, eu vi uma necessidade de um novo formato, porque a nossa comunicação, ela amadurece também. Conforme amadurecem as nossas relações, a nossa fase empresarial, a nossa fase pessoal. E o bacana de tudo isso é a gente saber, né, que a cada dia estamos realmente melhorando. É uma habilidade também. Isso, né? é uma Não deixa de ser habilidade. uma habilidade. E toda habilidade, ela dá para ser treinada. E aquela história, né? Eu não gosto de falar em público, eu não consigo me comunicar em público. Só começa. Você só aprimora o que você Só conhece, aprimora isso. E a cada dia mais você vai se auto-observando e vendo os quesitos que você pode melhorar e o que você pode, né, eliminar, que não estão mais fazendo sentido, igual você acabou de observar. É interessante você falar isso. Hoje mesmo a gente comentava, né, sócia? Eu tô querendo levar o meu pai num psicólogo por várias questões que ele já passou e tudo. E meu pai é aquela pessoa chucra da fazenda mesmo. Ele não gosta, ele não entende, ele não vê a necessidade disso. E aí a sócia falou assim, não, tem uma pessoa que é próxima a mim, que foi num psicólogo, e ele é mais ou menos o perfil do seu pai, e ele chegou lá, a consulta era numa fazenda, o psicólogo recebeu ele de chinela, de bermuda, Show. assim, porque já quebrou aquele paradigma. Sim. Na primeira sessão, essa pessoa já viu uma diferença muito grande. Ou seja, ele sabe trabalhar tão bem essa comunicação, que, olha, o meu receptor, se eu chegar aqui de terno, sei lá, no NASA, no Orion da vida aqui, ele não vai sentir confiança, ele não vai se abrir comigo. E que fez o rapport também, né? Isso, ele entrou no universo do seu pai. Sim. Isso é maravilhoso. E é o Então, que você falou, ele trouxe a comunicação conforme o cliente entendesse, não para ele. Né? eu acho que a partir de quando a gente entende isso, né, essa vertente, acho que muda, vira a chavinha na nossa empresa, seja qual segmento, né? Total. E esse é um despertar que começa na liderança, né? Não sei se vocês concordam comigo. Porque hoje, com esse mix de geração que as pessoas falam assim, ai, tá difícil, só vai estar difícil e desafiador quando você não enxergar o outro como um ser humano. E só mais um colaborador.
Mas quem que é aquele ser humano que está diante de você? Porque a entrega para ele, o delegar para ele, o treinar, o capacitar, ele vai ser diferenciado. Porque se você É só um a olhar, um. Como só olhar número, né? isso, e só olhar para o seu cliente, né, sem olhar para o seu colaborador, para o seu funcionário, tá fadado ao insucesso. E é quem está na linha de frente, quem está em contato Uhum. mais próximo com o seu cliente. Sim, e justamente a pessoa já vai trabalhar um pouco mais feliz, né, um pouco mais realizada, quando Sim. tem o apoio do patrão. Então, isso é importante. Sabe o que me fez lembrar também de uma outra experiência? A comunicação é algo muito relevante na vida, né? Nós tínhamos um cliente há 10 anos atrás, mais ou menos, que a gente tinha que se preparar muito para se comunicar com ele, porque ele gostava muito de xingar, sabe? E ele era muito curioso, ele era um grande empreendedor. E não era só isso, ele tinha uma eloquência muito grande também. E críticas. Então, a gente tinha que chegar lá, de certa forma, com um certo teor, um pouco de... até de Para adentrar no universo dele. Justamente. E nós conseguimos uma relação muito profunda com ele durante muitos anos por causa disso. Então, até eu dizia na época para os meus sócios e parceiros que ao adentrar a sala dele, já fizessem um comentário crítico contra o governo. Aí, tá vendo? Porque aí, perdão, Já e aí você quebrava e entrava ganhava o coração dele. Ó, Era muito engraçado. Criar uma conexão. Já ganhava o coração. Uhum. E tá tudo certo, É. gente. É realmente essa clareza que nós temos que ter com relação à comunicação. Eu uso também o dueto, que a comunicação, vai ser para atrair ou repelir. E em determinados momentos tá tudo certo em repelir. Porque o primeiro momento, quando você fala repelir, as pessoas ficam meio assim, né? É. Repelir. Se você usar assertivamente, repelir em alguns momentos vai ser estratégico importante. e você É. gasta até menos energia. Muito Exatamente. menos. Os nãos também te direcionam. Exatamente. Direcionam, é verdade. E assim, você faz esses treinamentos nas empresas? Como funciona o seu trabalho? Faço esses treinamentos na empresa, né? Tanto na parte direta com o líder, quando ele necessita, e também com os colaboradores. O primeiro contato ali é com o líder, em que eu vou fazer uma análise, um diagnóstico das principais desafios, né? As queixas, os pontos a melhorar, pontos fortes também. Nós vamos fazer esse mapeamento e depois com o colaborador, para conhecer ele um pouquinho, depois vamos alinhar todas essas necessidades e a partir daí a gente começa realmente a fazer o plano de capacitação. Entendi. E assim, na sua visão, pela sua experiência, quais seriam esses principais desafios dentro de alguma empresa, assim? Da maioria Dentro das que empresas? aborda o treinamento de comunicação, Sim. inteligência emocional. O primeiro deles, e saber levar a linguagem da comunicação não violenta. Que é você principalmente entender que é para servir ao outro. Só que toda forma de servir, nascemos para servir. Primeiro, a gente tem que reconhecer para que nós viemos. Então, eu vou ter que trabalhar em um autoconhecimento com esse colaborador, colocar ele no seu máximo potencial para ele realmente se encontrar, tanto naquele papel que ele desempenha, que é um papel que ele desempenha que não é eterno, mas ele se reconhecer como pessoa, identidade e essência, para ele ter a capacidade de servir o outro e de acolher nos momentos de desafios, por exemplo, de uma comunicação rude. Porque quando um chega rude e o outro chega neutro, esse turbilhão de ruídos, ele não vai dar sequência. Aquele velho ditado, né? Quando dois não quer, um não... Me ajudem com esse ditado. Quando dois não quer, um não briga. Isso. Não, quando dois um não quer, dois não não brigam. brigam. Isso, é o menos com menos, Isso. o mais com mais. Mas dessa mesma forma. E a comunicação não violenta, ela prega isso. É de acordo com a necessidade básica de todo ser humano. Em que você nega qualquer tipo de hostilidade. Então, você só tem a agregar realmente na vida do Na outro. minha profissão, inclusive, a gente faz o curso, né, da CNV, da comunicação não violenta, porque é Maravilha. conflitos relacionais. E na abertura das audiências, eu tenho uma fala que eu peço, quando um estiver falando, que o outro escute atentamente. Isso. Não interrompa. Por quê?
Porque geralmente casal, um fala, o outro quer falar mais alto. Uhum. Quando você estiver falando e o outro escutar atentamente, você também se ouve, né? Isso. E às vezes tem ruído na sua comunicação, e por isso desse conflito. E em relação também à comunicação não verbal, também é uma estratégia colocar todos lado a lado, não de frente, porque eles já estão para o embate. Sim. Uhum. E se coloca de frente, às vezes um gesto que eu faça, Sim. né, com Incomoda. o olho, já põe tudo a perder. Pode Então, assim, potencializar a isso. importância da comunicação em Perfeito. todos os sentidos, né? Nossa, E ontem eu fui no curso dela, que foi maravilhoso, aprendi muito. E depois você fala também do Fala do Tá. curso, a gente quer Falo, saber. sim. você. Sabia desse curso. O Oratório Empresarial aconteceu, né? A 3ª edição. Tive a honra aí de ter a Patrícia presente conosco. E onde surgiu esse curso? Sempre necessidade do ser humano. Eu comecei, né, os treinamentos, e aí os líderes falaram, Samia, você podia nos ensinar, inclusive, né, essa fala, essa postura, pra gente treinar mesmo, fazer as reuniões diárias da nossa equipe. E aí eu coloquei oratória empresarial, com foco realmente nos líderes em que eu trabalho esses pilares, que é o autoconhecimento, vem em primeiro lugar, Com certeza. e aí a linguagem não verbal, que é a comunicação oculta, a linguagem verbal, onde a gente fecha realmente com as práticas, o que é essencial hoje para você ter um discurso poderoso, né? Mas ao final, a Patrícia que esteve conosco, todo mundo já pode, os presentes veem realmente que a gente está pronto. Uhum. É mesmo você desvencilhar, se reconhecer e entregar o que você tem aí de repertório. Incrível. E quando que abre as inscrições pro próximo que a gente quer O saber? próximo Oratório Empresarial, eu fiz o compromisso de ontem, que vai ser no dia 8 de abril, que é o Oratória 4.0. E de onde surgiu esse 4.0? Vai ser no dia do meu aniversário, eu estarei celebrando os meus 40 anos. Incrível. Olha Então, mais potência, mais amadurecimento e mais responsabilidade. Que beleza. Maravilha! Nossa, que coisa boa. Você falando sobre comunicação, eu já levei muito pro lado relacional, ainda mais com a sua fala, sócia. Porque todo mundo em relacionamento tem muita dificuldade, né, de falar. Então, sabe, a gente chega num limite ali, num conflito, seja com sócios, seja com o namorado, o marido, porque a gente não quer ter conversas difíceis. Isso. E ter essa comunicação assertiva, ter um treinamento como esse facilita, né? Porque se a relação é importante, vamos ter conversas difíceis. Com certeza. Você vai saber realmente ponderar as suas necessidades e a necessidade do outro. E aí vocês vão entrar realmente em harmonia, em sintonia com essa comunicação. Porque é difícil, a pessoa já chega te acusando, então fala assim, porque você faz isso, ao invés de falar, não, eu estou me sentindo um pouco assim, porque, ao meu ver, a sua atitude foi um pouco Isso. assim. E nas relações conjugais, que é a área que eu atuo, a comunicação, inclusive, é um dos pilares para que cheguem ao divórcio. Uhum. Porque, principalmente nós mulheres, nós esperamos muito do parceiro, mas ele não sabe o que você espera. E aí a colega, a amiga, recebeu algumas flores do marido, Uhum. e aí você quer receber também do seu, mas ele não sabe. Você E nunca o falou. Homem, e o homem, Não, ele é. tem um entendimento diferente da Sim, comunicação, sim, porque você total. tem que ser muito clara. Eu quero flores Sim. vermelhas no dia do meu aniversário. E nós, mulheres, a gente já tem uma percepção ampla da Sim, a comunicação. sensibilidade feminina. E é o que você falou, é um dos pilares dos rompimentos conjugais. Inclusive, nas audiências, tem casais que falam, mas eu não sabia que você gostava disso. Eu não sabia que você era assim, porque não tem Olha, a comunicação. Mas também... E não sabe se comunicar, não é nem que não querem. É porque a gente, mulher em geral, a gente olha com os nossos olhos. Sim. Então, assim, mulher dá indireta, mulher fica dando sinais. Sim, entre linhas. Entre linhas. Agora, homem não. Homem é muito claro. Se ele tá afim de você, você vai saber. Ele vai te ligar e falar assim, estou afim de você, vamos sair hoje? Não, agora sim, mulher fica assim, nossa, ele curtiu o meu story, será que ele tá afim de mim? Isso Será é um que sinal. fez a reserva? Exatamente. Não, você tem que entender que o seu parceiro, ele tem uma outra visão, é até uma outra personalidade, né? Outra forma de ver a vida. E aí você tem que se adequar a isso também. Não que você tem que se moldar, você não pode mais dar sinais. Não, seja você. Ok, mas entenda que ele é diferente, que se você realmente quiser aquilo ali, você vai ter que falar na linguagem dele. Comunicação.
Perfeito. Já aprendeu. Já E aí, aprendi. não, esse time aqui tá poderosíssimo. Já tem um insight aqui que eu deixo também para quem está nos ouvindo na questão da comunicação. Na dúvida, façam perguntas. Perguntas realmente é uma das habilidades hoje para te levar para o próximo nível e para solucionar problemas. Na dúvida, eu faço pergunta igual eu fiz agora há pouco, né? Como é a sua forma de enxergar essa linguagem oculta? Por quê? Não é nada que eu estou duvidando dele, mas a minha forma de ver uma linguagem oculta vai ser numa expectativa e a dele é de outra. Esse é o poder do ser humano. Porque a minha vivência de culto foi uma. Imagina de vocês nessa área, que é verdade, super arrisca a linguagem verbal, Uhum. a parte da literatura. É. Então, façam perguntas. Samia, desenvolver a arte de fazer perguntas é também na prática. Mas o segredo maior está no quê? Naquela frase que o seu receptor, o seu ouvinte disse, você pega uma única palavra e faz um porquê, um como, me explica. E às vezes a nossa escuta vai da nossa experiência de vida, das suas Sim. dores, frustrações e também vitórias. É uma interpretação da realidade. Porque nem todo cliente vai ser fácil de ler igual esse foi, por Sim. exemplo. É verdade, é. Eu tinha um professor muito curioso, na verdade ele era um poliglota. Uau. E ele sabia muito de comunicação também. E ele chegava na sala de aula e perguntava justamente essa questão do questionamento, né? E, então, ele jamais começava a aula sem perguntar o que você queria com aquela aula ou com aquele curso, ou até mesmo com a sua vida. Maravilha. E as pessoas não tinham respostas para isso. E olha para vocês verem o tanto que a comunicação é uma coisa intrigante na vida, né? Então, ele sempre falava assim que era uma forma de se expressar, né? Ou seja, se você não sabe o que você quer hoje, ou você não sabe o que você quer com esse curso, você merece morrer. E aí as pessoas ficavam impressionadas. E aí, Foi a forma que ele arrumou para trazer a inquietação. E a Isso. resposta. isso. E a resposta. E aí que ele perigoso. explicava por que você merece morrer para si mesmo para depois voltar. Era mais ou menos Ah, isso. não literalmente, tá, galera? E ele me contou que as pessoas foram impactadas por isso e que ele utilizou-se desse método muitos anos e de certa forma deu certo. Mas que em vários relatórios que ele recebeu ao final do semestre ou dos anos, alguns alunos diziam que esse professor não prestava porque ele disse que a gente merece morrer. Sendo que a única certeza que nós temos É que vamos morrer. é essa. E dos boletos dia 10. Também tem essa certeza que essa tem também. Tá? Mas aí ele sempre explicava, então, na contraparte do relatório, dizendo, então, que o aluno não entendeu a mensagem. Não entendeu? Ou seja, falha na comunicação gravíssima. Mas uma coisa, eu já deixo aqui como observação nessas estratégias da comunicação, que esse professor foi um exímio e excelente. Ele conseguiu o quê? Despertar a atenção Isso. da plateia. E esse é o primeiro ponto. Quem consegue hoje ter a atenção, inclusive a atenção hoje é uma das moedas. Porque se você consegue reter a atenção, você tem uma audiência, você tem um público e ali você tem a oportunidade de oferecer um produto ou um serviço. Realmente, já tem Justamente. É abertura. um pilar. Desperte a atenção, gere interação e depois emoção. E o próximo ponto é a fidelização e a recomendação. Eu com certeza vou reassistir esse episódio com papel, caneta e botar em prática, porque eu tô gostando demais. Não é empresarial? Isso é muito Isso é negócio. empresarial, isso é E negócio. onde É. você fez tudo isso? Você teve a interação, a plateia muito ativa. Uhum. E tinha o quê? Umas Interação. 50 pessoas, né? Quase, Então, quase assim, 50 pessoas. todos ficaram ali até o final. E a gente demais. não viu o tempo passar. E ela conseguiu trazer a gente para ela, para a fala dela, para todos os tipos de linguagem que você estava Sim. trazendo ali para a gente. Foi assim, foi um aprendizado. Foi muito bom. E teve ali aprendizado super, porque, por exemplo, o nosso som, né? E isso é até bacana para eles verem, as coisas não vão caminhar perfeitamente. Nunca vai estar perfeito. E isso, inclusive, é a interessância dessa vida. A plenitude, a perfeição, ela ainda está por vir.
Porque o que precisamos aqui para o hoje já nos foi dado. E, às vezes, assim, é um detalhe do som, sim. Mas o que você pode fazer com aquele som que não funcionou? Use a sua voz. E aí foi onde que eu tive, inclusive, o poder de ensiná-los ainda mais com eloquência, que quando você quer chamar a atenção, se você baixar o tom de voz, a plateia vai. Se você for pensar em nossos professores aqui, né, todos já com algumas graduações, a gente tem uma característica do professor que ele não pedia silêncio. Ele apenas silenciava. O silêncio também comunica. O silêncio também comunica. E muito. E hoje isso é uma das maiores dificuldades, porque todo mundo quer falar, mas nem todo mundo quer ouvir. Eu vou falar essa frase pro Matheus. Silêncio também comunica. É uma das carências, né? As carências do ser humano. De ser ouvido. Do ser ouvido. E nos negócios isso é fenomenal, porque às vezes você não sabe ainda o que o seu cliente precisa. Ou seu possível cliente, que você ainda está ali, né, naquela intermediação. Ouça. Ouça e use o rapport na comunicação não verbal. Se ele cruzou as pernas, cruze as pernas também. Se ele tomou um golinho de água, deixe-o seguro e confortável. Que aí entra também outro dos meus lemas. As pessoas compram em lugares onde elas se sentem seguras e confortáveis. Porque senão o nosso inconsciente, o nosso cérebro, onde não estamos seguros e confortáveis, qual que é a sensação? Fuga, né? Fuga. Comunicação. É verdade. Teve alguma história, assim, que te marcou demais durante essa trajetória, nas empresas, fazendo treinamentos? Assim, algum funcionário, algum colaborador? Teve alguma situação específica? Teve, mas o que vocês vão até se surpreender agora, o que mais me marcou não foi em empresas, não foi fora, não foi em viagens. O que mais me marcou e o despertar começou dentro de casa, vivenciando a maternidade. E eu narrei isso ontem. Foi quando os meus filhos narraram para mim, por experiências, partilhas na mesa, que a gente fez a brincadeira de casamento. E eles falaram, mamãe, casar de jeito nenhum, eu não quero casar. Eu tenho 2 filhos, meninos, Lourenço e Benjamin, 8 e 10 anos, e um esposo. Então, eu sou a única mulher da casa. E aí entra aqui uma dor e um propósito. Porque onde eu vi que a figura feminina não despertava num ser que ainda estava em formação de ter alguém feminino do lado dele, eu consegui ver que o meu papel dentro de casa, através da minha comunicação, ela estava desalinhada. Então, eu fui trabalhar essa comunicação para entregar o qual que é realmente o papel da figura feminina dentro do lar. Então, o meu principal desafio da comunicação, ela começou dentro do meu lar, dentro da minha casa com os meus filhos. E hoje, eles já querem se casar. Nossa, impressionante. Impressionante. É verdade. E a gente vê hoje, principalmente na área da Patrícia, essa desconstrução das famílias. Por que a família hoje é uma entidade que tanto está sofrendo? Que eu não tenho os dados exatos, mas a gente sabe que o número de divórcios com casamento tá assim, se não tá já se superando. Por conta justamente dessa desconstrução. E aí daria uma outra temática de podcast aí que deixe para esse time aqui trazer especialistas nessa área para partilhar. Até você falou um pouco os papéis sobre isso ontem. E essa questão que também está muito assim, agora que as mulheres, principalmente, têm se despertado para isso, porque antigamente todo mundo queria ser girl boss, queria ser chefona, queria focar na carreira e estava deixando muito a feminilidade de lado. Isso não é uma comunicação boa quando a pessoa, assim, tem um propósito, por exemplo, de ser mãe um dia, ou de encontrar um parceiro que seja protetor, que traga segurança, né? Porque você acaba fazendo o papel masculino da relação. Sim. Então, também existe um ruído de comunicação para esse tipo de gente, né? Com certeza. Gera esse ruído, essa não materialização realmente do que é a família no sentido, assim, pai, mãe, filhos e o papel de cada um dentro desse lar e a prosperidade das nossas árvores genealógicas. Se for pensar, as famílias estão se reduzindo. O casal hoje que decide não ter filhos, ele vai o quê? Fadar ali. E muitas das vezes
é um homem e uma mulher que veio de famílias que nenhum ali vai ter a sua prole. Uhum. Então, aquela árvore genealógica, ela está morrendo. E realmente esse é o nosso papel aqui nessa terra? Não. Pra mim, não. Para mim também não. E fica aí essa sementinha aí na cabeça de quem está nos ouvindo também. Nossa, isso é Muito interessante. E qual realmente é o verdadeiro sentido que estamos aqui? Esse é o poder da ilimitação da comunicação. Eu falo assim, a nossa mensagem, ela vai se postergar até mesmo quando o nosso corpo não estiver aqui. E aí eu alinho dentro da minha espiritualidade e de todos os presentes onde eu ministro palestras e treinamentos, a tríade corpo, alma e espírito. Quando você sabe qual é a mensagem que você quer deixar, a partir do momento que você não estiver aqui mais nessa terra de corpo, mesmo que a morte é a nossa única certeza, o seu legado vai perdurar por anos e anos. Quando realmente que um ser humano morre? Quando o nome dele for dito pela última vez aqui nessa terra. E nós temos vários exemplos aí, né? Que já se foram e continuam super presentes entre Sim. nós. Elvis não vai morrer nunca, gente. Ayrton Senna, se formos fazer um compilado aqui de nomes, ficaríamos aqui horas Nossa. e horas e horas. Michael Jackson. Não, tem muita gente. Tem muita gente. E falando em oratória, foi este ano, se não me engano, que perdemos Silvio Santos. Sim. Um dos Um maiores oradores que a gente já viu, né? TV brasileira. Impressionante. E um grande profissional para modelarmos se você quer aprimorar aí a sua comunicação. E Sâmia, assim, para quem quer melhorar a sua comunicação, qual que seria uma dica, um conselho que você dá? Primeiro, saiba o que você quer. Com 3 perguntas. Por que você está aqui? Para que você veio? Com quem? E para quem? A partir dessas perguntas, você vai realmente formar o seu Ikigai. Qual realmente é o sentido que você está fazendo aqui nessa terra? E a partir disso, se você me der hoje uma nota de 0 a 10, 0 não, mas de 3 a 10 na sua comunicação, que nota você daria? E aí, dentro desses 3 pilares, imagem, postura e oratória, alinhado com corpo, alma e espírito, nós vamos realmente fazer essa análise e você vai começar a praticar. Entrega o que o outro precisa, entrega a sua verdade. Se eu pudesse falar uma única coisa, seja verdadeiro onde quer que você passe. Porque aí você já vai despertar essa emoção no outro e vai ter essa possibilidade, né, de realmente fazer a sua diferença. Nossa, sensacional. Muito bom mesmo. Onde que a gente te encontra nas redes sociais também? Queremos saber. Sim. No meu Instagram, principalmente, né? Que é Sâmia com Y, Leão, underline. Eu ali atendo todos pelo direct, sempre que a gente dá uma olhadinha ali. E também no WhatsApp, fico aí à disposição de vocês para trazer essa ilimitação através da comunicação. Maravilha. A gente pode Muito até bom. colocar o seu número lá, se você Pode permitir, pode na sim. descrição. Sim. Maravilha. E assim que abrir também as inscrições para o Oratório Para o Empresador. Oratória 4.0, que vai ser 8 de abril de 2025. Vocês já estão todos convidados a estarem Exatamente. conosco. E aí a gente divulga também o link para vocês. Foi um prazer te receber aqui. Muito Eu obrigada. que Obrigada, agradeço. Patrícia, também por apresentar ela. Obrigado. Tenho certeza que a gente tem muito a aprender com você. E os nossos telespectadores também. Já foi uma Todos palhinha nós. aqui muito boa. Obrigada, gente. Obrigada, Muito contribuiu obrigado. muito. Foi uma aula aqui para nós. A gente Um vamos aprendizado, aprendendo. né? Com Muito certeza. bom. E muito bacana. Obrigada e parabéns aí pela sua profissão, pelo papel que você tem desenvolvido aí na sociedade. Obrigada. Sensacional. Pessoal, estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram como Negociação Aplicada. E com esse episódio da querida Sâmia Leão aqui, a gente finaliza a primeira temporada do NegociaCast. Foi um prazer estar com vocês aqui durante esses 29, 30 episódios, né? Dizer que estamos sempre abertos, as portas da Negociação Aplicada estão abertas para vocês, telespectadores, também. Desejamos a todos um feliz ano novo, um feliz 2025, que seja um ano ainda mais próspero e abençoado. E logo, logo estamos de volta para vocês aqui no YouTube. Um abraço.